Fala pessoal, voltando com mais um Diário de um Gordola, né? E esse canal tem o firme posicionamento da não romantização da obesidade e também contra o coitadismo de pessoas obesas que, ao invés de batalharem para diminuir o peso, ficam reclamando em rede social e falando que na verdade o problema são os outros e não ela. E aproveitando esse gancho de pessoas que falam que o problema são os outros e não elas, essa matéria no Diário do Nordeste. E a matéria começa com: foi a gordofobia que me adoeceu. Preconceito afasta pessoas gordas do acesso à saúde. Foi a gordofobia que adoeceu. Tá bom. Como pode uma menina tão nova e tão gorda? A frase tapa foi dada por uma médica à advogada blá blá blá, durante um atendimento ginecológico em Fortaleza. Foi um dos inúmeros episódios de gordofobia que já sofreu no ainda curto tempo de vida. Como uma pessoa gorda, mulher gorda, é muito difícil a gente ter até coragem de procurar um médico para resolver algum problema de saúde. Porque não é o problema de saúde que chega primeiro, e sim o fato de ser gorda. Rapaz, eu nunca tive problema de ir ao médico, gordo ou não. E todas as vezes que eu decidi perder peso, eu simplesmente fui aos médicos. Eu simplesmente fui a médicos. E assim, obviamente que nenhuma dessas vezes eu tava esse mamute que eu tô hoje. Hoje eu sou maior que um paquiderme, né? São 132 quilos de gordura num corpo que não mede nem 1,78 m. Então, obviamente que hoje eu preciso de muito mais ajuda de profissionais da área de medicina, da área de nutrição, da área de educação física. Inclusive, como eu já falei em outros vídeos, eu nunca cheguei nem próximo desse peso absurdo que eu tô, mas diversos fatores aconteceram. Acidente, eu ficar 6 meses de molho em casa sem poder me locomover, depressão, enfim, várias coisas aconteceram causando esse aumento absurdo. Um absurdo de peso que eu, de novo, nunca tive na minha vida. Mas qual foi? Quando eu percebi que o negócio estava muito feio, pouco tempo antes até de montar esse canal, o que eu fiz? Fui atrás de médicos para me auxiliar com isso. Ortopedista, tô para marcar uma consulta com um nutricionista, enfim, o problema é que é SUS, né? Então, sabe que consultas demoram, às vezes, meses para ocorrerem. Mas, enfim, eu já fui no médico, e detalhe, hein? Eu fui no médico Eu fui uma vez num cardiologista, sei lá, uns 8 anos atrás, e eu tava com sobrepeso, eu tava com princípio de obesidade, eu tava com 90 e poucos quilos, 90 e alguma coisa. Aí o médico falou assim: meu, você tá gordo, cara, você precisa emagrecer. Eu não tomei isso como um ataque à minha pessoa. Eu sentei no consultório e falei: olha, eu tô preocupado, tal, eu sou hipertenso e tudo mais, tal, pá. E a primeira coisa que ele falou: cara, assim, a pessoa quando tá visivelmente gorda, ele falou assim: meu, você tá gordo. Isso não é bom pra sua saúde, ainda mais você sendo hipertenso. Eu tinha 90 e poucos quilos, hoje eu tenho 130. Eu não levei pro lado pessoal isso. Assim, tipo, como se fosse um ataque. Eu levei pro lado pessoal, na verdade, mas, pô, realmente, eu preciso. E aí pediu exames e tudo mais, e aí na época eu lembro dele falar: olha, o seu colesterol ele tá ali no limite, né, pra ficar preocupante, mas ainda tá dentro dos padrões, mas no limite. A sua pressão tá alta, então a gente vai ter que mudar a medicação. E isso no retorno, né, da consulta. Eu fiz um exame daqueles que você vai correndo e eles vão medindo os seus dados. Eu nunca lembro o nome desse exame. Fiz isso, tá? Ele falou assim: olha, apesar dos pesares, não tá tão mal quanto poderia estar. E detalhe, eu tinha 90 e poucos quilos. Eu tava, sei lá, eu precisava perder, tipo, 12 quilos, 13 quilos. Que inclusive eu perdi até. Não levei pro pessoal, porque eu estava gordo. A mina dessa reportagem tem 2 queixos. É visivelmente obesa. Visivelmente obesa. Não passou do sobrepeso e há muito. Não sei se eu não sei o tamanho dela, então não consigo falar se é obesidade ou mórbido ou não. E outra coisa, como é feito vários exames, eu nunca lembro também.
É tipo uma presilhazinha que ele mede, que o médico mede o tanto de gordura que tem na sua barriga e ele te diz, ó, sua obesidade é preocupante ou não. Isso, o que é? Visual. Sem nenhum exame, o médico, a médica consegue te dizer que o seu estado é preocupante e que, obviamente, vai causar problemas de saúde. A ginecologista falar que a mina é gorda com 27, tá certa. Por quê? Uma pessoa nova tem muito mais facilidade para perder peso. Então, a pessoa nova, ser obesa, ela tá com metabolismo a milhão, tá tudo funcionando bonitinho e mesmo assim a pessoa é obesa. E aí você vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então é óbvio. A frase cabe totalmente. Tão nova e tão gorda. Aí a mina mana, quando ela teve Covid grave em 2021, precisou ser entubada. Lembrando que os obesos, inclusive, foram liberadas as vacinas antes para essas pessoas, porque elas participavam do grupo de risco. Risco. Tamanha era a ligação de obesidade e problemas decorrentes da Covid, incluindo morte. E aí ela falando que depois de ter sido até entubada, falaram que eu precisava emagrecer. Trataram como se a causa do meu estado de saúde não fosse a Covid, mas por eu ser gorda. Minha amiga! É que nem eu, quando tava no pico da Covid, eu tinha sofrido um acidente, que eu tava com... um dos meus pulmões não tava funcionando, por quê? Porque eu tinha perfurado o pulmão, então eu fiz cirurgia e tudo mais, então a minha capacidade pulmonar no meu pulmão direito era muito baixa. Os médicos estavam apavorados de eu pegar Covid. E ainda tinha hipertensão e o meu sobrepeso na época, eu era só obeso. Mano... aposto que tomou vacina. Quando falaram, ó, tá liberado pra obeso, porque obeso é grupo de risco, aposto que foi correndo lá tomar a vacina. É a hipocrisia, meu. Gordofobia não afasta ninguém de assistência de saúde. Uma pessoa que é afastada de uma consulta com um cardiologista, um endocrinologista, ou o que quer que seja, por conta dela ser extremamente gorda, o problema não é a forma como a obesidade é tratada pelos médicos. É um problema psicológico dessa pessoa, que além desses médicos ainda tem que procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica para se sentir dessa forma. Então, se isso te incomoda tanto a ponto de você ter receio de falar com o médico, no mínimo é um contrassenso. Porque isso quer dizer que você está tão gordo que você não quer falar com o médico por medo de gordofobia. Tá entendendo o contrassenso? E o que essa pessoa tem que procurar? Ajuda psiquiátrica. Tem que procurar alguém. E aí você tem um monte de gente que... Obesidade, pela OMS, é uma doença crônica. Tem CID. Obesidade tem CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E aí você tem uma leva de médicos que entrou nessa vibe do... porque estigmatiza. Chamar obesidade de doença estigmatiza. Câncer é doença, então não vou chamar mais de câncer. Caramba, meu, o negócio é doença, tem que chamar pelo nome que é doença. Não, mas não. Estigmatiza as pessoas, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Tá de brincadeira, meu. Essas pessoas causam mais mortes do que qualquer outra. Porque essas pessoas que ficam relativizando ou romantizando esse tipo de coisa, quando a pessoa finalmente vai procurar ajuda médica, é porque já aconteceu alguma coisa que forçou essa pessoa a buscar ajuda médica. Porque ela, na cabeça dela, ela é extremamente saudável. Porque tem influencer e tem médico. Uma coisa que foi provada durante a pandemia é que é um número razoavelmente alto de médicos estúpidos. Médicos que odeiam ciência. Isso foi bem provado durante a pandemia. O tanto de médico imbecil que falando groselha à torta e à direito, aos quatro ventos. Então, meu amigo, não foi a gordofobia que te adoeceu. O que te adoeceu foram problemas relacionados à sua obesidade e, mais provável ainda, problemas relacionados a problemas psiquiátricos seu. E, obviamente, uma pessoa obesa que teve Covid tem um monte, assim, teve Covid séria, tem um monte de problemas relacionados
o término da doença, que ainda não foram completamente estudados porque é muito recente. Mas é isso aí. Deixa aí um comentário, compartilhe o vídeo aí com o seu amigo balofo. Se você tem um amigo balofão, compartilha aí com ele. Senhor, meu irmão, toma vergonha nessa cara, maluco. Tem uma amiga balofona, compartilha com ela. Toma vergonha nessa cara. Vamos todo mundo tomar vergonha na cara junto. Deixa aí um comentário e até a próxima.